Você deve estar se perguntando o que é que está acontecendo. É briga de vizinhos? Os heróis simplesmente enlouqueceram e acabaram brigando entre si? A realidade é que, mesmo pertencendo à mesma classe, alguns heróis simplesmente não se suportam e acabam tretando entre si. Mas eu vou te explicar tudo logo após a vinheta. Eu estou sentindo uma treta! Fala galera, eu sou o Tony e esse é o Tudo Nerd de hoje. Eu sei que quem já passou por uma treta entre amigos sabe o climão que se forma depois que isso acontece. Então não é diferente no universo dos heróis. Na realidade é até pior, porque lá o caldo entorna. Os heróis acabam sempre brigando e acaba sempre em pancadaria, eles rivalizam durante décadas e o negócio não cheira bem. Mas se tem uma classe de heróis que é a mais odiada talvez entre todos os heróis, é a classe dos X-Men. Os X-Men são uma raça que acaba sendo odiada por outros heróis e até por heróis da própria raça deles. E aí eu vou te contar tudo nesse vídeo, onde eu vou falar das 5 tretas entre os heróis da Marvel e os X-Men. Mas antes disso, eu vou te pedir para deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sino de notificações para dar aquela força e ficar por dentro de tudo que eu vou trazer aqui no canal, beleza? Então agora vamos para as tretas do vídeo. E a primeira treta é entre Blade e Ciclope. Esse herói da Marvel, né, o Blade, ele talvez seja o herói urbano mais focado em sua missão. Blade passou toda a sua vida tentando destruir o reinado dos vampiros. Então ele sempre está ali atacando seus sistemas e hierarquias para enfraquecer essa raça. E ele é um cara que não tem uma metodologia muito polida. Então ele acaba várias vezes tendo que matar os seus oponentes. Então ele não mede esforços em de repente ter que estacar uma criatura da noite que ele está caçando. E durante a saga Maldição dos Mutantes, os X-Men precisaram de Blade para acabar com o problema que eles estavam tendo com vampiros. Só que desde o início, ele e Ciclope se estranharam, pois o líder dos X-Men não concordava com os métodos nada ortodoxos de Blade. E aí eles acabaram discutindo várias vezes por causa desses métodos, desses modus operantes do vampiro que anda de dia. Então o Blade, ele foi inclusive atacado por Ciclope durante uma ação onde ele iria iniciar uma matança de vampiros. E o Ciclope, não concordando, atacou ele pelas costas, disparando o seu raio óptico. E é essa a treta entre os dois. E a segunda treta é entre a Capitã Marvel e a mutante vampira. Capitã Marvel é uma personagem que tem um pouco de rancor contra os X-Men, em específico contra a Vampira. Vampira é uma mutante que tem os poderes de absorver as memórias e parte dos poderes dos seus oponentes. E isso pode causar vários danos aos seus inimigos. E Carol Danvers acabou descobrindo isso da pior maneira possível. Tudo isso começou quando Mística, que é a mãe adotiva de Vampira, recebeu de uma vidente uma visão que falava que a Capitã Marvel iria derrotar a garota no futuro. E rancorosa como a Mística é, e a gente já sabe disso, ela fez com que Vampira fosse atrás da Capitã Marvel e a atacasse de forma inteiramente gratuita. E isso aconteceu. A Vampira foi atrás da Capitã Marvel e conseguiu retirar parte dos poderes das memórias de Carol Danvers, que passou um tempo, inclusive, sumida dos quadrinhos, sem os seus poderes e desmemoriada, na verdade. Ela acabou voltando, recuperando as suas memórias e seus poderes, mas ficou com esse ranço, né, esse rancor voltado para a mutante vampira, e foi assim que começou a treta entre elas duas. Pantera Negra e Namor. Essa é uma treta também clássica dos quadrinhos e começou, na realidade, recentemente. Eles já até brigaram no passado, nos quadrinhos clássicos, tiveram algumas desavenças, mas a gota d'água no conflito entre Atlantis e Wakanda aconteceu nos quadrinhos recentes dos Vingadores vs X-Men, onde Namor, o príncipe de Atlantis, que também é um mutante, recebeu parte da Força Fênix. Ele dividia essa Força Fênix, né, que é uma entidade cósmica, com outros 4 mutantes. E os Vingadores, para impedir que Namor usasse os poderes da entidade cósmica Fênix, acabaram o atacando. Ele ficou enfurecido, claro, e por ser atacado gratuitamente, ele foi atrás dos Vingadores com sangue nos olhos. E chegando em Wakanda, ele resolveu inundar toda a nação africana e a destruiu usando os poderes da Fênix, que eram tão temidos pelos Vingadores. Claro que T'Challa não gostou nada disso
e foi daí que começou a rivalidade entre esses dois heróis. E a quarta treta dessa lista é entre Wolverine e o Hulk. O Verdão ele nunca foi muito fã de alguns heróis e nem muito menos dos vilões da Marvel. Mas se tem um herói que está dentro da lista de desafetos do Verdão, é o Wolverine. Porque isso aconteceu quando a primeira aparição do mutante foi no HQ do Verdão, onde eles se enfrentaram no meio de uma floresta no Canadá. Depois desse confronto, a relação entre os dois nunca foi a mesma. Eles continuaram a se rivalizar durante anos e essa rivalidade entre Wolverine e Hulk acaba meio que se estendendo a outros mutantes quando o assunto é falar com o Hulk sobre mutantes. Mas ele, sempre que preciso, se reúne à equipe dos X-Men e luta lado a lado para combater qualquer inimigo que seja necessário. E a última personagem dessa lista de tretas é a Feiticeira Escarlate. Wanda Maximoff simplesmente tretou com todos os mutantes de uma vez só. Isso aconteceu durante a saga Dinastia M, onde através de um único feitiço ela pronunciou as seguintes palavras: chega de mutantes. E isso acabou com 99% do Gen X de toda a Terra. Com isso, a Feiticeira Escarlate se tornou a maior assassina de mutantes de todo o planeta. E mesmo que a Feiticeira Escarlate fosse uma mutante na época, ela soltou esse feitiço por conta da pressão psicológica que ela sentia pelo peso de ser uma mutante, que para ela era uma condição que era quase como se fosse uma condenação. Hoje a Feiticeira Escarlate já não é mais uma mutante nos quadrinhos, e isso acaba tornando os atos dela no passado uma coisa ainda mais grave, né, do que aconteceu na época. E é por isso que os mutantes simplesmente odeiam a Feiticeira Escarlate, e é aí onde mora a treta entre ela e os mutantes. E então, você sabia de todas essas rixas entre os heróis da Marvel e os mutantes? Se não sabia, deixa aí nos comentários a treta que mais te surpreendeu nesse vídeo. E também deixa uma sugestão de outras tretas que você saiba e que ficaram de fora dessa lista aqui, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo turno.